Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com o professor e economista Luiz Carlos Bresser Pereira. Além de economista, Bresser Pereira é cientista político, cientista social, administrador de empresas e advogado. É professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, há 60 anos. Foi ministro da Fazenda do Brasil e autor de um dos planos de estabilização econômica nos anos 80, apelidado de Plano Bresser. Também foi ministro da Administração Federal e Reforma do Estado e ministro da Ciência e Tecnologia. Sempre foi um crítico do liberalismo econômico, do livre comércio e defensor de medidas protecionistas. É considerado um dos maiores expoentes de uma corrente de pensamento econômica conhecida como desenvolvimentismo. Professor Bresser, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. E eu queria começar essa nossa conversa lhe pedindo, num exercício de muito boa vontade, que você nos dissesse de alguma coisa que este governo esteja fazendo corretamente. É possível ou não? Eu acho que é impossível. É mesmo, professor? Não, mas vamos ser. Me dizem que no Ministério de Minas e Energia existe um bom ministro. É possível. Isso é possível. Mas esse governo, para mim, não é um governo ruim. Esse governo, para mim, é o mal. Mal com L no final. Quer dizer, é um governo que é uma vergonha para os brasileiros terem. Quer dizer, é um governo que não está governando. Pode ser que um ministro ou outro, né, que não entrou, que não faz ideologia, tem que cuidar de problemas estritamente técnicos, como é Minas e Energia, pode fazer. O resto, quer dizer, o Bolsonaro e seus ministros da educação, das relações exteriores, eles não governam, eles fazem ideologia, eles fazem discurso, fazem tweets para o povo, né, para vender uma ideologia autoritária, fascista, uma coisa assim de uma violência muito grande. Quer dizer, e isso me deixa, a mim, né, e acho que a muitos brasileiros, envergonhado. Isso não é uma coisa... Aí dizem, não, mas os americanos têm o Trump. O Trump é muito melhor do que... Tem o horror do Trump, mas o Trump é muito melhor, é um homem muito mais competente, tem uma lógica própria dele, mas tem uma lógica no seu governo. Aqui não, é uma coisa assim realmente catastrófica. Na sua área, porque há quem diga que Paulo Guedes é quase um gênio. Que avaliação você faz de Paulo Guedes? Eu sou um crítico do neoliberalismo, sim, quer dizer, da teoria econômica ortodoxa, que chama-se neoclássica, né, e do neoliberalismo, que é a ideologia que essa teoria legitima. Quer dizer, eu sou um crítico muito forte, há muitos anos, muito sistemático, né? Então, acho que o Brasil não cresce desde 1990 devido a políticas neoliberais que vêm sendo tomadas pelos governos, né? E acho, quer dizer, que o Paulo Guedes representa isto. Agora, mesmo na área do neoliberalismo, há gente mais competente, mais equilibrada. Eu não conheço pessoalmente o Paulo Guedes, né? Felizmente, acho que não tem, mas ele entra para o Brasil assim, também com um radicalismo agora econômico, de quem quer vender o Brasil, né, e o Estado brasileiro e tudo mais, né, a qualquer preço, né, que realmente deixa a gente muito incomodado, para dizer o mínimo. Já temos aqui um caldo de cultura para que as minhas duas convidadas para participar dessa nossa conversa possam me ajudar a conversar com o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Nós convidamos a professora, doutora em economia, professora Fernanda Cardoso, da Universidade Federal do ABC. Não tem nenhum parentesco com Fernando
Cardoso, aquele que foi presidente da República. Convidamos também a administradora na área de saúde pública e secretária de combate ao racismo da CUT, a Júlia Reis Nogueira, a quem eu peço que faça a primeira pergunta ao professor Bresser. Professor, o senhor coloca que esse governo não está conseguindo, na verdade, governar. Na sua avaliação, com as propostas já encaminhadas ao Congresso Nacional, tipo o pacote anticrime do ministro da Justiça ou a proposta de reforma da Previdência, qual é a avaliação que o senhor faz dessas duas propostas iniciais encaminhadas ao Congresso? Então, a proposta do ministro da Justiça, né, o pacote anticrime, eu sou totalmente contra. Eu acho que a visão que ele tem de como resolver os problemas do crime do Brasil é uma visão equivocada, é uma visão baseada na violência, na repressão, né? E eu acho que isso definitivamente não nos levará a diminuir o crime do Brasil. Eu acho que eu divirjo um pouco numa visão assim classicamente de esquerda, porque quando eu fui secretário do governo do governador Montoro, foi um grande governador, eu fui secretário do governo, então eu tive que cuidar dos problemas também da polícia e das greves, enfim. E eu descobri uma coisa muito interessante, é que as pessoas da periferia de São Paulo, especialmente, eles queriam duas coisas, fundamentalmente, do governo. Uma era iluminação e a outra era polícia. Então, eu acho que o Brasil precisa de mais polícia. Precisa de polícia mais competente, mais capaz. A nível federal nós já temos, mas nós precisamos mais polícia porque os policiais defendem, né, as pessoas pobres. Tem corrupção também com eles, mas isso é fundamental. O número de crimes que não é desvendado é enorme. Então, uma polícia mais competente desvenda mais crimes, e então isso é uma forma de segurar o crime. Então, por aí, então, não vejo nada que possa o senhor Moro contribuir, né? Ele já fez um serviço ao Brasil, né, desrespeitando os direitos civis das pessoas, em gerais, para combater a corrupção, que no começo parecia uma coisa muito boa, mas, afinal, né, o que ele fez foi uma visão autoritária que veio romper com direitos civis fundamentais, né, que os brasileiros conquistaram muito duramente. Agora, em relação à Previdência, a minha visão é um pouco diferente. Eu entendo que uma reforma da Previdência é necessária. E eu entendo que essa reforma da Previdência deve envolver fundamentalmente acabar com a aposentadoria por tempo de serviço. A meu ver, esse conceito não combina com a ideia de uma previdência pública, né? Então, eu sou a favor disto. Agora, eu naturalmente sou fortemente contra coisas óbvias como o problema da prestação continuada, o problema dos pobres rurais. Aí é uma violência apenas que eles estão propondo que não faz o menor sentido nem é necessária. E, né, agora estou ficando mais feliz, mas eu fui um dos primeiros a ficar profundamente e radicalmente contra o projeto de capitalização. Porque o projeto de capitalização, afinal, significa você acabar com a previdência pública. A previdência pública, no meu entender, é uma coisa que povos civilizados devem ter, porque trata-se de garantir um direito fundamental. E o que é esse direito? Esse direito é o direito a uma velhice digna. Quer dizer, e como é que você garante isso? É o Estado que garante, independentemente das suas contribuições, e o Estado não garante um salário mínimo. Ele garante um salário mínimo para quem ganha um salário mínimo, mas aqui no Brasil ele garante até 6 salários mínimos, que é o teto previdenciário, né, para quem ganha mais do que isso. Além disso, se a pessoa ganha 10, 20 salários mínimos, aí, quer dizer, a Previdência Pública não garante, se ele quiser, ele vai fazer uma previdência complementar, que aí será a capitalização. Quer dizer, o que o governo está propondo aí é reduzir esse mínimo de 6 para 1 salário mínimo.
Ou seja, acaba com a previdência pública, não garante uma velhice digna para as pessoas. Aliás, professor, onde foi implantado, em países que se implantou o sistema de capitalização, não deu certo. E aí nós temos um exemplo aqui próximo de nós, que é o Chile, Sem dúvida. onde a população de idosos tem crescido o número de suicídios exatamente porque é um sistema que faliu. Exatamente. Fernanda. Pleno acordo. Vamos lá. Eu já intuo a resposta, mas eu acho importante nós pontuarmos essa questão, né, professor Bresser, com relação ao Programa Nacional de Desenvolvimento proposto por esse programa. O senhor enxerga alguma coisa? Há alguma coisa? Programa Nacional de Desenvolvimento? Há não há alguma programa. coisa, né? O programa não existe, não é nacional, certamente, e não há desenvolvimento à vista. Quer dizer, isso é o neoliberalismo. O neoliberalismo acredita que só existe uma coisa que o governo deve fazer. Garantir a propriedade dos contratos, o que é razoável, é permitir que o mercado funcione. E segundo, além disso, é manter as contas públicas em dia. Se fizer isso, o resto vem por obra e graça do Espírito Santo, ou por obra e graça do mercado maravilhoso. E evidentemente que esse não é o problema do Brasil. Inclusive, hoje há um problema fiscal no Brasil. Quer dizer, infelizmente, nos 2 últimos anos do governo da Dilma, ela perdeu o controle das coisas, e isso, mais uma recessão que tinha outras origens, isso causou, né, um déficit público, um déficit primário muito grande. Então há uma crise fiscal, e é preciso enfrentar essa crise fiscal. Mas nunca, mas não basta isso, e o que o governo vem fazendo, desde que a crise se mostrou em janeiro de 2015, era ainda com a Dilma. Quer dizer, naquele momento a Dilma chamou o Joaquim Levy, um professor de Chicago, né? E desde então eles fazem ajuste fiscal, cortando fundamentalmente a despesa de investimento público, né? Resultado, a recessão foi muito maior do que se esperava, e resultado, a recuperação é muito mais lenta. Esse governo continua mantendo essas políticas, e ou seja, não faz nada contra a crise, não faz nada contra o desemprego. O que ele está fazendo é propondo a reforma da Previdência, que eu disse que algumas coisas são boas, a maioria não, e portanto, quer dizer, e claro, vender tudo, né? Vamos vender tudo, porque o Brasil está à venda. E dentro das apostas que estão sendo colocadas, principalmente com relação ao setor externo, né, as relações comerciais externas, né, essa ideia de tarifas de importação, diminuição de tarifas de importação de maneira unilateral, né? Essa perspectiva do liberalismo, do velho liberalismo, né? Vamos abrir nossos mercados, que nós vamos dar choques de competitividade na nossa produção interna. Essa aposta, qual é a perspectiva disso, dado o cenário que nós estamos enfrentando hoje? Então, Fernanda, sobre isso, eu tenho uma posição muito especial, não sei se você conhece. Conheço. Né? Porque eu entendo que tarifas alfandegárias sobre bens manufaturados, o que a teoria econômica, de um modo geral, aceita, tem uns liberais que nem isso aceitam, mas o que geralmente se aceita é o argumento da indústria infante, da indústria nascente, quando está começando, tal, então você pode proteger com tarifas alfandegárias durante alguns anos. Agora, existe um outro argumento que nenhum outro economista que eu conheça fez, né, e que é absolutamente fundamental, é que muitos países, inclusive o Brasil, usaram de tarifas alfandegárias para neutralizar a doença holandesa. Ou seja, para neutralizar o fato de que, sendo um país exportador de commodities, essas commodities podem ser exportadas normalmente a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio que é necessária para que as empresas industriais que usam a melhor tecnologia do mundo sejam competitivas. É uma doença, é uma distorção de mercado muito grave. Né? Então, uma forma simples que muita gente usou, inclusive sem saber que era doença holandesa, mas sabendo que era necessário fazer alguma coisa para viabilizar aquelas indústrias que estavam sendo montadas e que eram boas indústrias, bem competentes, é então fazer tarifas, uma tarifa elevada. Então, o Brasil tinha antes... Por que chama holandesa? Chama-se holandesa porque... nos anos 60, os holandeses descobriram gás de petróleo no seu território. E aí começaram a produzir e a exportar gás de petróleo.
E o gás de petróleo podia ser exportado a uma taxa de câmbio muito mais baixa. Isso fez com que a taxa de câmbio do florim, naquela época, né, se apreciasse, baixasse, ou seja, se apreciasse. E isso estava inviabilizando, eles estavam ameaçando a toda a grande indústria holandesa, a Philips, entre outras, com essa loucura. Então, eles trataram de interromper esse processo. E aí o Economist, 10 anos depois, chamou de doença holandesa isso. Eu quero, sem te interromper, mas te interrompendo, como diz Jô Soares, você falou que você é contra a aposentadoria por tempo de serviço. Isso. O que isso significa? Isso significa, quer dizer, é que você precisa, a lógica, não é? Quer dizer, a lógica da aposentadoria pública, da previdência pública é aquela que eu disse, é garantir uma velhice digna para as pessoas. Sim. Então, independentemente do tempo de serviço. Independente, não quer dizer, então a pessoa tem 50 anos, 55, e está se aposentando, isso não faz o menor sentido. Né? Okay. Quer dizer, isso agora, independentemente disso, agora a pessoa tem 65, não tem 30 anos de serviço, também não importa. Não importa. Vai se aposentar. Vai se aposentar. Deixar isto claro. Exatamente. Isso. Perfeito, perfeito. E uma outra coisa que você disse logo de cara, que eu queria que você esmiuçasse, que você acha que desde 1990 o Brasil vem numa linha que não é a linha que o Brasil deveria seguir. Isso. É um período bastante longo. São quase 30 anos, 29 anos agora. Quer dizer, não há um momento nesses 30 anos quase que você identifica, como, por exemplo, a Economist identificou no começo do governo Lula, o Brasil decolando. Como é que é isso? Então, no governo do Lula, a taxa de crescimento no Brasil, nesse período, desde 1990, tem sido per capita 1%. Um pouco menos que 1%, o que é uma porcaria. Claro. Quer dizer, o Brasil crescia entre 1950 e 1980, crescia a 4,5% per capita. Então, aí era um país, era um grande crescimento. Desde então é quase estagnação. Aí, durante o governo Lula, nos 5 últimos anos dele, quer dizer, o governo, exceto 2009, cresceu o dobro. Sim. Cresceu a quase 5% ao ano, bruto, que da per capita dava mais que 2%, quase 3%. Dava 3%. Então foi ótimo. Mas o que aconteceu? Não foi graças às políticas adotadas pelo governo. Ou as políticas adotadas pelo governo tiveram uma importância secundária. Quer dizer, porque o fundamental foi um boom de commodities, um aumento brutal no preço das commodities, que permitiu que o Brasil quase triplicasse as suas exportações sem aumentar a quantidade de soja, minério de ferro. Isso graças à China. Foi a década da explosão da China, né, e uma demanda enorme para isso. Quer dizer, para ser justo com o Lula, houve um esforço grande para aumentar o investimento público e para aumentar o investimento privado. Eles conseguiram alguma coisa nesse sentido, mas eles não mexeram, não é, no problema fundamental. Quer dizer, e o problema fundamental era, do lado, há dois problemas fundamentais que fazem que o Brasil não cresça desde 1990. Um é que o Estado brasileiro deixou de ter capacidade de fazer poupança pública. Poupança pública quer dizer aquilo que o Estado recebe menos o que ele gasta corrente, né? Quer dizer, a poupança pública é que serve para você financiar o investimento público, né? O Brasil tinha, nos anos 70, uma poupança pública muito grande. Essa poupança pública desapareceu com a grande crise dos anos 80, né? E nenhum governo foi capaz de recuperar, inclusive o governo Lula não foi capaz. Quer dizer, ele não mexeu nisso, ou mexeu pouco nisso. Tentou mexer. E a outra coisa é que, porque o desenvolvimento depende fundamentalmente do investimento público e investimento privado. E o investimento privado, desde 1990, passou a ser profundamente difícil. Quer dizer, profundamente desestimulado, né, para a indústria. Por quê? Porque a taxa de câmbio se tornou apreciada no longo prazo e a taxa de juros se tornou muito alta. Quer dizer, eu chamo isso da armadilha das taxas de juros alta e da taxa de câmbio apreciada. Com isso, as empresas não têm condições de investir, quer dizer, é mais fácil importar os bens, quando está muito apreciado o câmbio, e com isso, então,
nós temos tido essa semi-estagnação desde essa época. Muito bem. Então, no próximo bloco, minhas companheiras aqui presentes e eu vamos tentar saber do professor Bresser que história é essa do Brasil Nação que ele alimenta há tanto tempo. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com o professor e economista Luiz Carlos Bresser Pereira. Júlia, temos um Brasil-nação que o professor Bresser quer construir. O que você quer saber a esse respeito? Professor, eu gostaria de saber se essa proposta de Brasil-nação, que o senhor tanto defende, é compatível com um governo cheio de atrapalhadas, que está em curso hoje no país, que desconstrói tudo o que se conseguiu construir, incluindo aí a alta taxa de desemprego que a gente vivencia hoje no país. É possível? Não, não há nenhuma correlação entre esse governo e a afirmação da nação brasileira. Agora, eu acho que é muito importante que os brasileiros, né, voltem a pensar em termos de nação. Porque os brasileiros há muito tempo deixaram de pensar em termos de nação. Quer dizer, na verdade, nós pensamos em termos de nação até os anos 60. Quando chegou lá por volta de 1970, né, surgiu uma coisa chamada teoria da dependência associada, né, e essa teoria da dependência associada, que o Fernando Henrique Cardoso foi, afinal, o mais importante representante, dizia que era impossível haver uma burguesia nacional. E, portanto, que a ideia fundamental dos nacionalistas brasileiros, nacionalistas econômicos brasileiros, desenvolvimentistas, com os quais eu aprendi, Hélio Jaguaribe, Inácio Rangel, Guerreiro Ramos, um grande sociólogo, quer dizer, eu aprendi que havia um grande acordo, um grande pacto político, que foi Getúlio Vargas que liderou originalmente, entre os trabalhadores e a burguesia nacional e a burocracia pública para formar a nação brasileira e realizar um projeto de desenvolvimento. Então, essa ideia, né, morreu nos anos 70. Os militares assumiram um pouco o nacionalismo, em parte, enfim, até hoje não voltou. Quando chegou o Lula, houve uma tentativa de retorno, mas limitada, porque o PT originalmente não estava voltado para isso. O PT estava essencialmente voltado para a distribuição de renda, que é o problema maior que há no Brasil. A desigualdade econômica e social que existe no Brasil é o grande problema. Agora, o que eu defendo é que você só conseguirá enfrentar o problema da desigualdade, né, se você, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento econômico. Né? Porque aí, então, quer dizer, você consegue aumentar mais a parcela dos pobres e dos trabalhadores, né, e os ricos não ficam indignados. Porque se os ricos ficam indignados, especialmente a classe média, a alta classe média, que é poderosa, né, aí então a coisa fica muito difícil. Né, fica politicamente muito difícil. Mas exatamente aí não está o ponto de inflexão que fez com que houvesse, enfim, o processo de impeachment e tudo mais, e a prisão do Lula, no sentido de que essa classe média poderosa, a elite brasileira, ao ver uma pequena ascensão, se horrorizou de cara. Essa gente está aqui competindo comigo no lugar do avião, a filha da minha empregada está competindo com o meu menino que quer entrar na medicina. Não foi exatamente isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Né? É bem isso. Tá. Mas, ou seja, quer dizer, colocando historicamente, quando chegou nos anos 80, no começo dos anos 80, nós conseguimos fazer um grande pacto político, né, que é o pacto político da transição democrática, e no qual envolveram-se essa classe média, era progressista, os trabalhadores, né, os empresários, não todos, mas uma parte boa. Não, foi um negócio importante. Agora, o que aconteceu foi que no governo Lula, o que aconteceu? O governo Lula foi absolutamente fiel ao seu compromisso com os pobres e com os trabalhadores.
Era a preferência deles e ele manteve isso firme. Tá bom, era preciso fazer isso. Por outro lado, como ele não mexeu nos juros e no câmbio, ele não mexeu com os interesses dos muito ricos. Tá. Né? E quem que ficou de fora? Foi a classe média. Tá. E então a classe média se sentiu abandonada, Tá. né? E foi remoendo uma raiva que deu, né? Deu nas manifestações de junho de 2013 Ok. e deu no panelaço, aquela coisa horrível que fizeram com a Dilma, Sim, de uma falta de civilidade. Sem dúvida. De educação mínima. Mínima. Fernanda. Vou pegar essa palavrinha-chave da sua argumentação, professor, que é a questão da burguesia nacional, né? Uhum. Ela aparece dentro da proposta do Brasil Nação, né, o manifesto que vocês lançaram em 2017, se eu não estou enganada. Foi. Ela aparece como, digamos, um agente importante, né, de retomada do projeto ou de uma tentativa de crescimento e desenvolvimento do país. Aí eu lhe pergunto, né, dado o caráter dessa nossa burguesia, que historicamente se condensou dessa forma e no contexto de financiarização, será que dá para a gente continuar apostando as fichas nessa coalizão social, contando com eles como protagonistas? Então, isso é um drama, Fernanda, porque nós não temos alternativa. Quer dizer, se não há alternativa ao capitalismo, não há alternativa aos empresários. Entre os empresários, aqueles empresários que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil são os empresários da indústria, quer dizer, e dos serviços tecnológicos sofisticados, que não é. A agricultura para nós é muito boa, é uma fonte de renda, etc., mas não nos dará desenvolvimento. E os serviços locais, e a construção, e os restaurantes também não nos vão dar. Quer dizer, então, ou nós temos esses empresários conosco, ou nós não temos nada. Quer dizer, porque nós vamos ter capitalismo sem eles, nós não vamos, isso não vai funcionar de jeito nenhum. A minha visão a respeito da burguesia, por outro lado, brasileira, eu digo que a burguesia brasileira é uma burguesia nacional dependente. Isso é um oxímoro. Sim. Oxímoro quer dizer uma palavra, é uma contradição si mesmo. direta das duas palavras. Quer dizer, eu uso propositadamente essa nacional dependente, porque em certos momentos eles são nacionais e se identificam com o Estado e se identificam com a nação brasileira. Em outros momentos, especialmente quando eles estão com medo, né, ou quando eles se sentem, isso foi muito claro em 64, e não foi medo agora, foi desacorsou, sei lá como dizer. A taxa de lucro deles caiu violentamente da indústria durante o governo da Dilma, porque o câmbio tinha se apreciado brutalmente, né, e, quer dizer, e eles ficaram indignados e largaram. Né. Agora, se há um projeto de desenvolvimento que o governo está levando adiante, eles podem participar sim. Quer dizer, o próprio Lula sabe disso, e ele tentou, né? Mas só que ele não levou em consideração que o câmbio podia matá-lo. E foi o câmbio e os juros, especialmente o câmbio, que o mataram politicamente. O Lula, no livro do qual eu participei como um dos entrevistadores, A Verdade Vencerá, diz com todas as letras que houve uma romaria no Instituto Lula de empresários, inclusive da área de comunicação, para que ele fosse candidato. Para que ele fosse candidato no lugar da Dilma. Foi um erro grave do Lula não ter aceito. Simplesmente, ele devia ter aceito. Né? Então, veja, porque quer dizer, esses empresários sabiam que o Lula era um governo tranquilo, que podia se governar, ele ia continuar fiel aos trabalhadores e aos pobres, mas faria com muito jeito e com muita competência política. Né? Mas, professor, explica para quem é assumidamente ignorante nesta questão, nas questões da economia, se isso tudo que você está falando faz sentido e faz, a Dilma não teria exatamente acenado para esta gente com o Joaquim Levy no sentido de acalmá-los? Então, mas ali, quer dizer, ali não adiantava mais. Não adiantava mais. Não adiantava mais, quer dizer, inclusive não era uma solução. O Joaquim Levy só agravou a situação. Tá. Quer dizer,
foi a tentativa exatamente de agradar, mas Sim. agradar num quadro em que a coisa está Mas ela muito tinha acabado de se deteriorada. reeleger. Tinha acabado de se reeleger. Quer dizer, de qualquer forma, o episódio do impeachment é uma das coisas negras da história do Brasil. Mas sem dúvida alguma. Uma vergonha. Uma vergonha. Né? E foi, quer dizer, e uma coisa que é curiosa é que tanto o impeachment, tanto a ascensão do Temer e da sua quadrilha ao poder, quanto a ascensão do Bolsonaro e a sua, eu não vou chamar de quadrilha, Sim. né? Sim. E os seus Ainda filhos. não. E os Seus seus milicianos. filhos. E os seus filhos. Seus milicianos. Seus milicianos. Seus Isso, milicianos. exato. Cai melhor. É, melhor. E seus milicianos. Quer dizer, a lógica foi a mesma. Ou a estratégia foi a mesma. Qual foi? Né? Foi dizer para a burguesia, especialmente a burguesia financeira e a alta classe média tradicional, né, que tinha virado muito neoliberal, há uma hegemonia, com o fracasso do governo da Dilma, o primeiro governo, a hegemonia neoliberal se torna uma coisa assim gritante em 2015. Eu vi aquilo. Né? Quando isso aconteceu, né, o que fez o Moreira Franco, né, junto com o Temer? Disse, muito simples, nós nunca fomos neoliberais, nós sempre fomos aqui políticos que arrumando a casa aqui ao nosso jeito, né? Mas agora a gente vai chamar uns neoliberais acima de qualquer suspeita, eles fazem para nós um plano, uma ponte para o futuro, né? A gente apresenta o plano para o PMDB, né? Mas na verdade não é para o PMDB, é lá para o PSDB e para os neoliberais, e eles nos apoiam, nós derrubamos a Dilma. Foi isso. Tá. Quer dizer, chamaram os neoliberais para apoiar. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Ele chamou o Guedes, né, chamando o Guedes, conseguir, então, que... Agora, o fato concreto é que essa direita neoliberal nossa, né, revelou-se, né, não apenas sem nenhum sentido de nação, mas sem nenhum sentido, inclusive, de inteligência de médio prazo. Não percebeu que estava tomando medidas que, afinal, eram contra os seus interesses, porque os governantes que tiveram aí, né, pioraram muito a situação do Brasil e pioraram certamente a situação econômica deles. Né? O senhor diria que vai haver assim um aumento da taxa de suicídios na nossa elite? Porque não é possível que eles não estejam se dando conta da bobagem que eles fizeram, né? Né? Porque nós temos hoje um presidente que é capaz de ir para Israel, desagradar o governo de Israel, desagradar a Palestina e os evangélicos que votaram nele aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Não é possível. É realmente... Não, eu estou falando assim, eles têm que cair em si. Essa expressão cair em si, para mim, é a expressão... Eu estou esperando que as pessoas caiam em si. Eu vejo que tem uns que não caem, né? Continuam firmes. Insistem, né? Mas... Eu queria tocar numa questão, professor, que para mim é gravíssima no atual momento no Brasil, com a proposta de reforma da Previdência. Sim. Eu sou da Executiva Nacional da CUT, não podia me furtar a colocar Claro. isso. Na verdade, quando se fala de reforma da Previdência, é mais amplo que isso. Nós estamos tratando da Seguridade Social, Isso. que envolve a proteção da concepção até a morte. E é isso que a proposta apresenta de retirada da nossa Constituição, desse capítulo muito caro na Constituição de 88, e vai deixar com que cada governo, o governo de plantão, possa mexer quando sair da Constituição. Então, eu acho que isso é uma coisa muito grave e acho que a população ainda não se alertou para isso. É mais amplo. Quando você fala no benefício de prestação continuada, você está falando da assistência social. Quando você fala da questão da capitalização, do aumento da idade mínima para a aposentadoria, você está falando na Previdência. Mas tem a questão da saúde também, que integra a Seguridade Social e que a EC 95 congela investimentos na saúde e educação por 20 anos. Então, o que está colocado para nós, eu queria saber se o senhor concorda com essa visão, é o caos para os próximos anos nos projetos sociais das políticas públicas que vinham sendo implementadas no país. Eu concordo absolutamente com o que a senhora está dizendo. Quer dizer, eu acho que
aquela emenda constitucional do teto de despesas do Estado 95. é uma violência. Não foi do Fernando Henrique, foi do Não, Temer. eu digo a EC 95. A EC, exatamente. Aquilo é uma vergonha, é uma coisa inaceitável. Quer dizer, eu acho que aquilo foi para mostrar que eles estavam no governo e eram neoliberais, e bem rapidinho, então inventaram uma emenda constitucional que é inviável, né? E é contra o princípio mais elementar da própria Constituição, que é o direito universal à saúde. Quer dizer, eu sou um defensor acérrimo do SUS. Eu entendo que o SUS foi a maior realização da democracia brasileira, além dela própria. Quer dizer, o que a democracia deu aos brasileiros? Desenvolvimento não deu muito. Quer dizer, educação melhorou, houve uma melhora grande. Mas o que mudou mesmo, né, foi o SUS, foi um sistema que realmente é uma grande vitória dos brasileiros. E isso está sendo ameaçado de tudo quanto é jeito. Né? Quer dizer, então a defesa do SUS eu acho uma coisa muito importante. Quer dizer, eu espero que a gente consiga derrubar ainda essa emenda 95, porque ela é vergonhosa, ela é irracional. Né? Quer dizer, é uma tentativa de reduzir o tamanho do Estado, né, na marretada, né, em vez de você negociar e reduzir determinadas despesas, porque essas não são necessárias, isso e aquilo. Fernanda. Terá saída após esse governo para a gente retomar o caminho do desenvolvimento? Eu espero que sim. Né? Quer dizer, eu realmente não ando muito otimista. Eu confesso que eu não ando muito otimista. O Brasil é o maior que o abismo? Quer dizer, inclusive porque eu nesses últimos... agora já fazem 18 anos, desde 2001 que eu estou desenvolvendo uma teoria nova. Essa teoria, você deve conhecer alguma coisa, é o novo desenvolvimentismo. Né? E já escrevi 3 livros, né, específicos sobre a área, já escrevi outras coisas, papers aos montes, no meu site tem muita coisa. Agora nós estamos realizando o 4º Fórum Internacional do Novo Desenvolvimentismo. Né, tudo em inglês, e vem 40 papers, foram entregues lá na GV, entregues para nós. Então, o meu trabalho teórico está indo bem. Mas... isso para chegar no povo, para chegar nas elites, para chegar na sociedade é muito difícil. O ano passado, eu resolvi fazer um livro de intervenção. Eu vou fazer um livro, tem eleição aí, eu tenho uma teoria que dá uma política para o desenvolvimento econômico brasileiro, eu vou fazer um livro para isso. E fiz um livro, arranjei um título lindo, né, Em Busca do Desenvolvimento Perdido, né, e depois subtítulo Um Projeto Novo Desenvolvimentista para o Brasil, e a Fundação Getúlio Vargas publicou. Nesse sentido, se me permite, uma outra questão que aflige bastante nós, professores universitários, né, dentro da universidade, é essa ideia de que parece que as discussões que nós fazemos fica restrita simplesmente ao campo universitário. E a questão do desenvolvimento é uma questão que tem que interessar todo mundo, né? Claro. Então, o nosso desafio é como é que a gente faz para tornar a nossa linguagem inteligível, palatável, acessível, para tornar esse debate público. Essa resposta o professor Bresser dará após um rápido intervalo. A gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas com o nosso convidado, o professor economista Luiz Carlos Bresser Pereira, que tem uma resposta que vale 100 milhões de dólares, eu diria. A pergunta da professora Fernanda sobre como é que a academia chega no povo. Em última análise, a pergunta é essa: como é que a produção acadêmica, sobre temas que interessam tanto a todos nós, chega a todos nós? Como fazer? Então, eu acho que para essa pergunta tem os dois lados. Os dois lados precisam pensar um pouco. Tá. Quer dizer, do lado dos professores, dos intelectuais, é preciso que eles sejam capazes de falar com clareza, claro, de forma simples, não é? Que eles, em economia especialmente, os economistas neoclássicos, eles tem um método que reduz tudo à matemática. Tá. É um absurdo, não faz nenhum sentido, não melhora em nada a teoria econômica, só a torna uma coisa, não é, uma espécie de conhecimento secreto aí, Tá, de um mais incompreensível. incompreensível. Mas isso é possível. Então,
do lado dos economistas e dos cientistas sociais mais amplamente, é preciso que eles tenham uma preocupação grande também em falar com as pessoas. Agora, do outro lado, existe, vamos falar só da esquerda, né? Do lado da esquerda, né, existe um problema. Eles acham que todo problema é uma questão de política econômica ou política social, e, portanto, eles já sabem que tem que fazer uma política econômica a favor do povo, tem que fazer uma política social a favor do povo, e ponto final. E, portanto, eles não precisam, não é, saber das teorias. E isso não está na... Com isso, eles não têm, não é, eles não têm argumentos, eles não têm formas de apoiar, não é, as ideias novas, etc., porque, não é, eles ficam no ramerrão. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Essa teoria novo-desenvolvimentista afirma uma coisa absolutamente contraintuitiva. Diz que um país, para se desenvolver, não deve usar poupança dos outros, não deve usar capital dos outros. Aqui no Brasil, todos os brasileiros, da direita e da esquerda, né, ricos ou pobres, eles acham que se o Brasil tiver um déficit em conta corrente, um déficit externo, de 3%, 4% do PIB, e se isso for financiado em uns 70% mais ou menos, como tem sido, por financiamentos diretos de empresas multinacionais, nós estamos no melhor dos mundos possíveis. E o que essa teoria novo-desenvolvimentista diz, que isso é absolutamente falso. Que os países, para se desenvolverem, devem ter zero de conta corrente ou superávit. Que o país que mais se desenvolveu na história da humanidade, né, que foi a China nesses últimos 40 anos, 39 anos agora, é uma coisa incomparável. O Japão e o Brasil, em tempos, eram os campeões passados, né. Quer dizer, teve nesses 39 anos, 3 anos com pequeno déficit em conta corrente. O resto tudo superávit, superávit, superávit. Ou seja, eles financiaram os países ricos, né? Mas, ao fazerem isso, quer dizer, eles garantiram que a sua taxa de câmbio fosse competitiva. Não vou explicar aqui porque não vale a pena, claro. Mas garantiram isso e garantiram, então, que o seu país, né, houvesse oportunidade de investimento para os empresários investissem e tenham conquistado o mundo com isso. Então isso é preciso que os brasileiros saibam disso. E queiram conversar e entender, pessoas normais. Não precisa ser economista, nada disso. Sim. E eles não mostram interesse. Não é? Eles, quer dizer, amigos meus, quer dizer, gente muito próxima, não mostram interesse. Eles já sabem o que tem que ser feito. É brigar contra. Eu também brigo contra. Mas não basta isso. Eu estava pensando aqui se eu ia lhe fazer essa pergunta ou não, mas eu vou fazer, porque agora que você fez referência aos seus amigos, é uma curiosidade pessoalíssima, mas que eu acho que em casa, quem está nos vendo, gostará de ouvir a resposta. Você tem uma história. Isso. Longa história. Longa. Brilhante história. Patriótica história, desde o governo Franco Montoro. E uma ligação umbilical com os tucanos. Foi ministro de Fernando Henrique. Você teve a atitude que teve nessas últimas eleições. Isso te trouxe problemas nesse círculo de amigos, Bresser, de pessoas com quem você convivia, dizerem o Bresser não, porque, enfim, votou no Haddad? Eu acho que sim. Eu não quer dizer, amigos mais próximos eu mantive, não é? E ainda que eles votassem no outro candidato, algumas pessoas que a gente se afasta naturalmente, simplesmente sem conflitos. Quer dizer, o que eu acho importante, de qualquer forma, é o seguinte, é que me pergunto, por que eu saí do PSDB? Porque o PSDB era para ser um partido social-democrata. E eu sempre defendia a social-democracia. Mesmo no tempo que os marxistas eram contra a social-democracia, eu era a favor. Sim. E eu tenho o maior respeito por Marx. Acho Marx um gênio absoluto. Não é? Mas eu achava que socialismo, assim... Agora eu sou socialista, quero informar você. Sempre fui, aliás, mas eu sou socialista como Antônio Cândido e Erundina. Sim.
Ou seja, acho que o socialismo é uma ideologia, é a ideologia da solidariedade, não é? E nós precisamos brutalmente de uma ideologia da solidariedade e da responsabilidade pública, né? E isso. Então somos quatro. Já temos 4. Já temos 4. Isso. Então, Okay. Agora, o PSDB deixou disso. O PSDB deu uma. Quando eu assinei a ata de fundação do PSDB em Brasília, lá depois da convenção de fundação, no livro de atas, eram 100 e poucos pessoas que assinaram. Eu dizia assim, muito bem, estou aqui assinando, ganhamos, porque o Montoro não queria social-democracia, ele era democrata cristão. De repente, o PT, que diz que é um partido revolucionário, vai virar um partido social-democrata e nos empurra para a direita. O que aconteceu, na verdade? Antes que o PT me empurrasse, o Fernando Henrique chegou na presidência e, antes de chegar, na campanha, ele já se empurrou para a direita, porque ele fez acordo com o Antônio Carlos Magalhães, lembra? Né? Que não precisava, que não precisava. Exatamente. Né? Quer dizer, eu disse isso para ele. Sim. Então, ou seja, o partido foi completamente, quer dizer, o partido, o Fernando Henrique e muitos dos meus amigos, eles foram na onda neoliberal que tomou o mundo a partir dos anos 80 e que tomou o Brasil a partir dos anos 90. Veja bem, professor Bresser, eu sou perfeitamente capaz de entender que alguém não tenha querido votar no Haddad. Eu gosto muito da frase do professor, do doutor Zé Carlos Dias. Só o Bolsonaro é capaz de me fazer votar no PT. Eu respeito muito esta frase. Agora, eu não sou capaz de entender a omissão de alguém como Fernando Henrique. Dito isto, e já que citei doutor Zé Carlos Dias, Comissão dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Isso. Professor Bresser, nós voltamos a necessitar disto? Eu temo que sim, não é? Quer dizer, esse governo que está aí é um governo, não é, a favor da violência, da tortura, né? Associado com as milícias, né? Quer dizer, portanto, não há nenhuma garantia de direitos humanos. Quer dizer, existe uma garantia, não é bem assim, porque existe uma garantia que é a democracia e que são as instituições. A gente, por exemplo, nesses últimos anos, quando nós vimos o Poder Judiciário, e especificamente a Operação Lava Jato, fazer uma perseguição assim direta em cima do Lula, de uma maneira absolutamente política e oportunista, a gente ficou muito indignado. Eu fiquei, pelo menos, muito indignado com o Judiciário. Sem dúvida. Mas o fato concreto é que hoje o Judiciário, como o Exército Nacional, veja só, são instituições, não é, que nos dão uma certa garantia, não é, de que os direitos humanos serão respeitados. Mas o fato concreto é que essa garantia não é total, que as chacinas estão acontecendo, essa do Fallet, quer dizer, foi muito grave, quer dizer, do Morro do Fallet, e eu acho que é o clima. Já há muitos casos de pessoas que começam a usar da violência em nome da nova ordem. Sim. Só que essa ordem não está aí. Quer dizer, essa ordem é um equívoco. Quer dizer, tem um novo governo aí, mas ele não mudou a ordem, não. A ordem continua sendo uma ordem democrática e a gente precisa defender essa ordem democrática, essa ordem em que os direitos humanos são absolutamente fundamentais. Então, a nossa comissão vai tentar ajudar um pouco nessa matéria. Ocorre algum tipo de medo, professor? Físico? Não, eu acho que não. Não? Mas eu queria dizer uma coisa, eu não fui membro da Comissão de Justiça e Paz, mas eu era um grande admirador do Dom Paulo Arnes. Eu sei disso. E né, eu já não era mais católico. Né, eu fui católico até os 25 anos. Né, e ele me convida para ser membro do Conselho de Administração da Cúria Diocesana. Sim. E eu fui durante vários anos, direitinho lá, porque era pouco que eu podia dar em troca daquele muito que ele estava dando para o Brasil. Ele é um dos meus tipos inesquecíveis. Exatamente. Eu tenho assim, paixão por Dom Paulo. Paixão. O que eu pude fazer junto com ele, eu fiz. Então, também. Fernanda.
Bresser, eu com as minhas perguntas muito amplas, né? Mas é Não, inevitável, dada ótimas. a minha natureza de pesquisa, que é desenvolvimento econômico. Eu estou também. gostando muito das suas perguntas, Fernanda. Pensando na sua trajetória, né, na sua experiência de vida, você enxerga em algum momento que o Brasil poderia, de fato, ter se alçado à condição de desenvolvimento? Ou isso sempre foi uma ilusão para a gente, uma ilusão nunca alcançável? Não, quer dizer, o Brasil teve um grande desenvolvimento entre 30 e 80. Né? O Brasil parou quando houve a crise dos anos 80, a crise da dívida externa. O Brasil estava altamente endividado porque tentou crescer com poupança externa. Foi um erro grande do Geisel. Quer dizer, e então aí veio a alta inflação, que estava associado com a indexação que havia. E então o Brasil parou. Mas o Brasil podia ter retomado depois. Né? Eu, por exemplo, quando eu fui para o governo Fernando Henrique, eu estava certo de que agora, com o governo Fernando Henrique, social-democrata, isso, aquilo, nada nos seguraria. A equipe que tinha feito o Plano Real, né, eram meus amigos, eu tinha ajudado. Na verdade, eu e o Nakano fizemos o primeiro paper completo sobre a teoria da inflação inercial que permitiu o Plano Real. Então, eu estava muito otimista. Né? Quer dizer, resultado, tem um livro que eu escrevi nessa época, mais ou menos, que eu não gosto mais do livro, né, porque estava errado o livro. Né? E fracassou. Né? Fracassou. Aqueles economistas viraram, no dia seguinte que o Plano Real, viraram todos neoliberais. E banqueiros. Né? E banqueiros, rapidamente. Quer dizer, o Fernando Henrique, né, resolveu ser também, bandear-se para o outro lado. Quer dizer, mas o fato é que isso também aconteceu, aí vinha Lula, quem sabe o Lula. Né? Nós já vimos que também não deu. Ele não, inclusive, a ideia dos economistas que apoiaram o Lula era de que bastaria fazer política industrial, né, que tudo se resolvia. A política industrial era a chave da coisa. Política industrial e uma política fiscal frouxa. Né? Quer dizer, eu sou muito crítico de política fiscal frouxa, entre outros motivos, por um motivo assim muito simples. Quer dizer, um país para crescer precisa ter poupança pública. E como é que pode ter poupança pública se gasta aos montes? Tem que ter uma poupança pública e essa poupança pública, mais uma parte do déficit público que é permitido, que não aumenta a dívida pública, então você, com isso, financia um investimento público que é fundamental. Né? Então, quer dizer, o que é desanimador, não é? É que nem a direita nem a esquerda se revelaram capazes de promover o desenvolvimento econômico. Quer dizer, de sair dessa armadilha de investimentos baixos, seja porque o investimento público caiu muito, seja porque o investimento privado não cresceu devido, quer dizer, ao desestímulo do câmbio apreciado e da taxa de juros alta. Isso é possível mudar isso? É possível. Né? Quer dizer, como? Quer dizer, precisa ter um governo que acredite nisso. Se você olhar, quer dizer, o programa do Fernando Haddad e olhar o programa do Ciro Gomes, tem muitas coisas do novo desenvolvimentismo lá. Sim. Porque tem uma historinha engraçada. Quando chegou em dezembro de 2016, eu telefonei para os dois, né? E disse o seguinte para eles: olha, vocês são meus amigos, não sou íntimo deles, mas eu conheço-os há muitos anos, e são pessoas que eu respeito muito. Né? Eu acho que vocês vão ser presidente e vice-presidente. Eu já tinha minha chapa na cabeça. Né? Era Ciro Gomes de presidente e Haddad de vice. Né? Quer dizer, mas isso não estava aqui em jogo. Sim. Né? E acontece que eu tenho uma teoria nova, essa teoria está razoavelmente fazendo sentido. E eu então queria propor uma coisa para vocês, que vocês, em janeiro, a gente marca um dia que vocês possam me reservar uma tarde. Né? E então, aí eu vou explicar direitinho essa minha teoria para vocês. Né? E depois, no final, a dona Vera dá um jantar para nós. Né? E eles vieram, os dois juntos. Né? E eu... Né, dei as minhas explicações, ficaram muito interessados, tal. E quando chegou na hora deles fazerem os seus próprios planos, né, colocaram várias coisas lá e me disseram que estavam colocando. Né, quer dizer, eu fui ver, estava lá mesmo. Então, quer dizer, é possível haver aprendizado. Quer dizer, são líderes políticos de primeira categoria, como são esses dois, né, poderão liderar o Brasil. Pois é, mas eu sei que aqui já vão falar que está na hora de eu encerrar. Quase, tá bom. Quase, então eu tenho mais um tempinho.
Então eu quero aproveitar para lhe dizer o seguinte. Houve um determinado momento na nossa conversa em que você disse que não conhecia pessoalmente o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso. Conhece o Ciro Gomes, conhece o Fernando Haddad, conhece o Fernando Henrique, conhece... Eu lhe diria que um ministro da Economia que você não conheça, nós estamos perdidos, Fernanda. Como é que você pode não conhecer? Quer dizer, como é que ele não te conhece, não você não conhecer? Me explica isso, como pode? Que rumos teve esse cidadão na vida que não o conhece? A única explicação que eu posso dar é que ele, depois que se formou em Chicago, ele voltou para o Brasil e tratou de ficar rico. E Sim. ficou rico no setor financeiro. Sim. E eu não sei porquê, ele não tem uma circulação acadêmica. Tá. Então, existem vários economistas liberais, que eu conheço muito bem, como o Pércio Arida, o Edmar Baixa, o Chico Lopes e o André Lara Rezende, que é um brilho. Sim. Quer dizer, eu conheço bem eles. Eles não se dão também com o Paulo Guedes. Com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ficou assim uma coisa muito isolada, muito fora do... Eu participo de muitas conferências, isso nunca encontrei em nenhuma dessas conferências. É impressionante. Né? Ele dedicou-se a ficar rico, ficou rico e agora vai tá salvando o Brasil. Né? Embora ameace que se não brinco mais se não me derem todos os brinquedinhos. Né? Tudo como eu quiser. Parece filho único, né? Não sabe lidar com a frustração. Enfim, sabe lá. Olha aqui. Eu queria agradecer muitíssimo, Júlia, agradecer muitíssimo, Fernanda. Professor, é um brilho sempre. Foi um prazer. Ouvi-lo. Foi um grande prazer estar aqui com você. Muito prazeroso. Quero agradecer também aos nossos telespectadores, lembrando que a entrevista volta quinta-feira, 10 horas da noite. Lembrando ainda que na região metropolitana de São Paulo, você sintoniza a TVT no canal 44.1. E não se esqueça nunca, desesperar jamais. Muito bom.